como é calculado o valor da pensão alimentícia? Muitas pessoas têm dúvidas, né? Uns falam 20%, outros falam 30%. Sim, João, e essa pergunta ela é muito oportuna porque muitas vezes os clientes chegam no escritório fazendo comparações, né? Perguntam assim, Cíntia, como é que meu vizinho ganha lá 10x de pensão e eu ganho X? Então as pessoas fazem muito esse comparativo. A pensão alimentícia ela é calculada tendo como base a necessidade daquele que precisa de alimentos, e isso decorre da idade, do padrão de vida, da necessidade daquele que depende da pensão alimentícia e também da possibilidade daquele que paga os alimentos. Na legislação, a gente chama do binômio alimentar, a necessidade de quem precisa e a possibilidade daquele que tem que pagar. Então, a pensão alimentícia ela nunca vai ser igual porque os necessitados em receber alimentos, eles têm um tipo de necessidade, como, por exemplo, uma criança que tem um problema de saúde, que precisa de uma medicação que tem um custo alto. Essa criança vai ter uma necessidade alimentar diferente de uma outra que é saudável, por exemplo. Também decorre do padrão de vida. O que os pais oportunizam para esses filhos, oportunizaram durante o casamento, porque os filhos, eles muitas vezes já são penalizados pela separação dos pais. Então, eles não podem sofrer com a queda de padrão de vida. Então, por isso que o judiciário, ele sempre tenta que aquela criança tenha o mesmo padrão de vida que ela tinha quando os pais viviam juntos. Então não tem como dizer se um percentual, não tem uma prática assim, ou varia bastante mesmo de caso a caso? Varia de caso a caso, o juiz vai fazer uma análise, né, como eu falei, da necessidade daquele que precisa de alimentos e da possibilidade daquele que paga. O percentual de alimentos, ele é calculado quando o alimentante, que é aquele que paga a pensão alimentícia, ele tem um vínculo de emprego. Então, vai ser feito um cálculo de acordo com o rol das despesas daquela criança, né, que isso é apresentado geralmente pela responsável pelo menor, a genitora, a mãe. Ela vai levar para o processo toda a relação com os comprovantes, notas fiscais, recibos de escola, plano de saúde, medicação, despesa com moradia, transporte e lazer. E o juiz vai adequar dentro da renda do alimentante. Se ele tiver vínculo de emprego, for um funcionário público, essa pensão ela é calculada em percentual dos ganhos do alimentante. Mas, se aquele que precisa pagar os alimentos, por exemplo, ele for um empresário, um profissional liberal, aí é calculado de acordo com imposto de renda, que muitas vezes a gente sabe que não reflete a realidade, né, daquele que tem que pagar a pensão alimentícia, também pelo padrão de vida do alimentante. Por exemplo, ele apresenta um imposto de renda com rendimentos baixos para não pagar uma pensão alimentícia, mas ele posta em redes sociais viagem internacional, passeio de lancha, frequentando restaurantes caros. Então, tudo isso é levado em consideração no cálculo da pensão.